município de São Paulo. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa manhã de trabalho, que na verdade vai ser um dia de trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário municipal de desenvolvimento urbano, Fernando de Melo Franco, para ele fazer a saudação inicial e depois a gente dá início aos nossos trabalhos de hoje. Bom dia para todos vocês. É com bastante satisfação que a gente está empreendendo esse processo bastante difícil de diálogo e de discussão da revisão do plano diretor da cidade, que, como vocês sabem, é um instrumento que a gente tem para conduzir, organizar, melhor dizendo, o processo de transformação da cidade, né? Processo de transformação que a gente entende que é fundamental, porque nenhuma cidade é completa em nenhum momento da sua história, e, no caso específico de São Paulo, né, tem muita coisa para fazer para garantir qualidade de vida para todos os cidadãos com a mesma igualdade, digamos. A gente, nesse evento de hoje, e nesse estágio do processo de discussão do plano diretor, está se propondo a avaliar o que aconteceu especificamente no âmbito da habitação popular na cidade desde que o plano vigente foi aprovado em 2002. Então, essa é uma conversa de avaliação do que aconteceu no passado. E o que vai ser apresentado mostra que houveram ganhos, houveram conquistas, ao mesmo tempo que houveram e persistem uma série de problemas, né? Não foi 100% trágico, não foi 100% ótimo. A gente está aí em algum lugar no meio do caminho. Qual que é o nosso propósito? A gente mostrar para todos vocês o que aconteceu, né? Com uma série de dados que dão um pouco mais de objetividade na conversa. E essa conversa vai servir de base para que depois a gente possa discutir como é que a revisão do plano diretor, como é que esse novo plano diretor que será realizado pode ajudar, por um lado, a acelerar os processos que foram positivos e dar consistência e garanti-los. Por outro lado, o que a gente pode fazer para superar aquelas coisas que não aconteceram bem ou que sequer deixaram de acontecer. Mas, portanto, o que a gente está apresentando não é uma proposta, não é o que a gente fez, é só o que aconteceu na cidade, fruto não só das políticas públicas, mas fruto também de todos os processos que incidem sobre a cidade, de uma transformação também do país como um todo, da economia, da população, das ações também, de diversos interesses de empreendedores, etc. Ou seja, o que resultou da somatória de todas as forças que atuam sobre o território da cidade. Mas o que eu só queria aqui deixar muito claro para vocês é que a gestão Haddad tem como um dos seus principais compromissos a redução das desigualdades e a garantia de empreender um processo o mais sólido e eficiente possível, no sentido de oferecer, de produzir as unidades de habitação que são necessárias para a gente ir diminuindo passo a passo o déficit populacional. Habitacional, desculpem. A gente sabe que isso não vai ser resolvido numa gestão, não vai ser resolvido em duas, não vai ser resolvido em três. O Plano Municipal de Habitação, se eu não estou enganado, está aí contando com 4 a 5 gestões, mas a gente quer acelerar esse processo e dar o máximo de importância para ele. Mas, isso também é importante registrar, a gente não está a fins de produzir casa. A gente entende que a gente mora na casa, sim, mas, mais do que morar na casa, a gente mora na cidade. E o que a gente quer garantir é que se produza habitação de qualidade e que se produza habitação de qualidade numa cidade igualmente com qualidade para que todos nós vivamos. Então, esse é o nosso compromisso. Eu queria só deixar aqui registrado, porque eu acho que é muito importante. Muito obrigado e bom trabalho a todos nós.
Bom, é muito bom ver esse auditório ocupado pelo movimento de moradia, pelos vários movimentos de moradia. A revisão do plano diretor, ela tem grandes desafios pela frente, e eu acho que, como o secretário colocou, o desafio habitacional é um dos mais importantes e dos mais estratégicos, né, para o planejamento da cidade. Nós já tivemos algumas atividades, né? No dia 27, a gente iniciou com uma discussão sobre os grandes objetivos do plano diretor, além de uma discussão sobre o modelo de uso e ocupação do solo, né, que está previsto no plano diretor. A gente já discutiu, na terça-feira passada, os instrumentos de política urbana, e agora a gente vai discutir, hoje de manhã, os componentes habitacionais do plano diretor de 2002, a avaliação dos componentes habitacionais do plano diretor de 2002, e hoje à tarde a gente vai avaliar os componentes do meio ambiente. Esse momento aqui não é um momento de tomada de decisão, a gente não vai deliberar, a gente não vai decidir, né, propostas, é um momento de formação. Vejam essa atividade como uma atividade de formação, de construção do conhecimento sobre o que é o plano diretor de 2002, do que ele tratou, que resultado que ele teve. É esse o grande objetivo dessa primeira fase avaliativa do plano diretor, é esse o grande objetivo dessa manhã de hoje e da tarde de hoje também. Esses objetivos que a gente colocou no sábado passado, no sábado, dia 27, são 7 grandes desafios, que eu vou falar rapidamente aqui, porque nesses 7 desafios, 2 têm uma relação direta com a questão habitacional na nossa cidade. O primeiro grande desafio que a gente colocou no sábado para o debate é a necessidade da gente aproximar moradia e emprego. Isso já está há 20 anos em discussão na nossa cidade. As pessoas têm que viajar 70, 80, 1 minuto, 1 hora para chegar no seu trabalho, enfrentando congestionamento, enfrentando ônibus, metrô, trem superlotado. Então, esse é um grande desafio que já está presente na nossa cidade há muitos anos. A gente tem que buscar essa aproximação de moradia e trabalho e fortalecer os espaços de produção da cidade. Certo? Então, esse grande desafio ele foi o debate central na última campanha e é um dos elementos centrais do plano de governo do prefeito Haddad. O segundo grande desafio é o desafio de planejar onde e como a gente deve orientar a construção de empreendimentos imobiliários, grandes empreendimentos de impacto na nossa cidade, para a gente gerar aquilo que o prefeito chamou de externalidades positivas para a nossa cidade, melhorias no espaço público, na calçada, na paisagem urbana da nossa cidade, no aproveitamento da infraestrutura, no aproveitamento do sistema de transporte coletivo, né? Esse processo de planejamento da distribuição e do modo de construção dos empreendimentos imobiliários, dos grandes empreendimentos de impacto, pode ser muito importante para a gente trabalhar com esse setor produtivo da cidade, que é dinâmico, e gere resultados positivos para toda a cidade. O terceiro grande desafio, aí sim, é um grande desafio relacionado com a questão da moradia, que é o desafio de melhorar as condições de vida e de habitabilidade e garantir a segurança na posse dos moradores que estão em assentamentos precários, que estão em favelas, que estão em loteamentos irregulares, que estão nos conjuntos habitacionais populares. A gente tem que enfrentar ainda essa pauta, porque tem muita gente morando em moradias precárias, em condições precárias, em lugar sem infraestrutura, em lugar sem regularização fundiária. Isso também está presente há vários anos na nossa cidade e a gente ainda não conseguiu encontrar a solução na escala necessária, no tamanho necessário que a gente precisa para a nossa cidade. O quarto desafio é o desafio de ampliar e democratizar o acesso à terra urbana adequada para a produção de habitação de interesse social na nossa cidade, especialmente nas áreas centrais, especialmente nos locais adequados, locais com serviços, com equipamentos, com infraestrutura, perto dos empregos, locais que têm transporte coletivo, de qualidade, de preferência. Então, esse desafio também não é um desafio novo, mas ele está aí para a gente
encontrar as respostas de solução, e o plano diretor é uma das ferramentas para a gente caminhar nessa direção. O outro grande desafio, e esse afeta a todo mundo que vive em São Paulo, é o desafio de melhorar as condições de mobilidade, né, de deslocamento no dia a dia das pessoas aqui na nossa cidade, especialmente priorizando transporte coletivo de qualidade, né? Esse tema da mobilidade a gente vai discutir terça-feira que vem, lá no Centro Cultural São Paulo. E esse desafio da melhoria das condições de mobilidade, além de priorizar transporte coletivo, precisa fortalecer os modos não motorizados de deslocamento, que é uma parte das viagens super importante aqui na nossa cidade, na nossa metrópole, que são as pessoas que viajam a pé, as pessoas que viajam de bicicleta. A gente precisa fortalecer essas condições de viagem dessas pessoas, né, porque isso é um terço do total de viagens que as pessoas fazem no dia a dia na cidade. E também, esse desafio, ele, além de priorizar o transporte coletivo, fortalecer os modos de viagem não motorizado, a gente precisa encontrar mecanismos para desestimular o automóvel individual na nossa cidade, né, para a gente humanizar os espaços da nossa cidade. E o sexto grande desafio, que esse daqui também é um desafio histórico e continua valendo, continua vigente na nossa cidade, o desafio de atender as demandas por diversos serviços, equipamentos e infraestruturas, principalmente nos bairros periféricos da cidade, nos bairros populares, onde estão vivendo a população de baixa renda, que não tem creche, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem área de lazer, não tem equipamento de cultura, entre outros. Então, a gente ainda tem que continuar enfrentando a priorização da periferia nas políticas públicas da nossa cidade. E o último grande desafio, isso aqui é uma coisa séria, o desafio de adaptar os espaços da nossa cidade às tendências de envelhecimento da nossa população, às necessidades das pessoas com deficiência. A nossa população no Brasil está envelhecendo, isso não tem retorno. Só que os nossos espaços públicos, as calçadas, os acessos aos edifícios públicos e tudo mais, precisa ter condições de segurança para que essas pessoas, nós, no futuro, a gente possa usufruir, usar, aproveitar da cidade. Porque o que está acontecendo em muitos bairros é que os idosos e as pessoas com deficiências ficam confinadas nas casas, porque a cidade é agressiva para essas pessoas. Então, esses são 7 grandes desafios, só vou repetir os 2, que são os desafios norteadores do trabalho de hoje, que são esses desafios de melhorar as condições de vida e de habitabilidade, a segurança na posse, nas moradias precárias, nos assentamentos precários, e o grande desafio de ampliar o acesso à terra urbana adequada para a produção de habitação de interesse social, com prioridade para a população de mais baixa renda, a população de 0 a 3 salários mínimos na nossa cidade, para evitar que São Paulo vire só uma cidade para a classe média, porque a nossa sociedade não é só de classe média ainda, né? Então, a gente tem que garantir essas terras no nosso planejamento para que isso seja usado pela política habitacional para produzir habitação na escala necessária. Então, esses são os nossos grandes desafios, né, para o planejamento urbano da próxima década ou das próximas décadas aqui na nossa cidade. Essa revisão, ela está sendo realizada em várias etapas. A gente está na primeira etapa, essa etapa de formação, de avaliação do plano diretor de 2002. Vocês vão ver que tem coisas que saíram do papel, tiveram bons resultados, coisas que saíram do papel e tiveram maus resultados. Então, essa avaliação ela é para a gente debater isso e, principalmente, conhecer
e buscar como que a gente deve aperfeiçoar isso depois. Na segunda etapa, a gente vai continuar fazendo essa coleta de propostas e contribuições, mas aí a gente vai para os bairros, a gente vai para as subprefeituras e a gente vai realizar oficinas, como as oficinas que a gente vai realizar hoje de manhã e hoje à tarde. A gente vai subdividir em grupos, que eu vou explicar depois como é que vai funcionar, para que a gente tenha espaço para o maior número de pessoas poderem estar fazendo suas propostas e suas contribuições. Então, essa segunda etapa é a etapa que a gente vai para as subprefeituras levantar propostas e contribuições de pessoas que não têm como vir aqui para o centro participar dessas atividades. Como elas têm dificuldades para vir no centro participar das atividades, então a gente vai lá, nos bairros, para ouvi-las, para ter esse espaço, para que as pessoas também que estão lá possam trazer suas propostas e suas contribuições. E a terceira e última etapa é a etapa de construção da proposta. A gente vai usar todos esses subsídios para construir a minuta do projeto de lei. Então, vocês vejam que a gente não tem uma minuta pronta nessa primeira fase. A gente não tem uma proposta pronta, feita em gabinete por uma equipe de técnicos. A gente está coletando esses subsídios de vocês, dos participantes de todas essas atividades, né, para ter a matéria-prima para construir essa minuta, essas propostas. E tem um canal já ativado na internet, quem tem acesso ao computador, à internet, entra lá no www.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br, já estão agenda, notícias, todos esses PowerPoints que a gente está apresentando estão sendo colocados lá, tem todas as leis, né, que a gente está revisando. Dê uma olhada, que está super legal esse site, está bonito, e ele está ficando cada vez mais rico de recheio de conteúdos lá. Então, a partir da segunda etapa, a gente vai ativar um canal nesse site para a sociedade mandar as suas propostas, mandar textos, mandar arquivos, mandar fotos, mandar vídeos, tá certo? Para a gente ter mais matéria-prima, porque não é todo mundo que consegue vir nessas atividades, mas pode ter acesso ali a um computador, a uma internet, então pode contribuir também. Bom, essas etapas, né, então, elas fazem parte dessas atividades avaliativas. Antes da gente começar os trabalhos, só queria dizer que essa avaliação do desempenho das 4 categorias de zonas especiais de interesse social, né, estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico e pela Lei de Zoneamento, a 13885, essa avaliação foi feita pela equipe, né, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal de Habitação. A gente constituiu um grupo de trabalho que funcionou de uma maneira super legal, né, e a gente, com técnicos da diretoria do Departamento de Urbanismo e da Diretoria de Planejamento da SEAB, a gente fez esse trabalho que foi divulgado na revista da Folha, de domingo passado, né? A Folha divulgou uma parte desses resultados, e aqui a gente vai ver o resultado total dessa avaliação. Então, já sem mais delongas, queria passar a palavra para Márcia Terlizzi, desculpe, que é a diretora de planejamento da Secretaria de Habitação, né, e que coordenou o grupo de trabalho comigo, junto com todos os técnicos do departamento, dos 2 departamentos. Obrigado. Eu gostaria de anunciar, antes da Márcia Terlizzi começar, eu gostaria de anunciar a presença do Edson Domingues, assessor parlamentar do vereador Aurélio Nomura, o Cleiton Claro da Costa, assessor parlamentar do vereador Floriano Pêsaro, o subprefeito da Vila Mariana, o senhor Luiz Fernando Macarrão, está participando ativamente das nossas atividades, e o Eduardo Delamana, representando o Secov. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade.
A ideia hoje é falar um pouquinho do resultado desse trabalho, né, de avaliação. A gente se debruçou sobre a produção nesses últimos 10 anos na área habitacional, com relação às EIs e à produção habitacional e aos demais temas vinculados à habitação. Por favor. Joyce? Não dá porque está lá em cima. Passar de lá. Acho que você vai ter que pedir para passar. Bom, vamos lá. Ai, pegou a apresentação errada. Bom, a gente, como o caso bem mencionou no começo da sua fala, a gente se debruçou sobre as 4 tipos de zoneamentos, EIS 1, EIS 2, EIS 3, EIS 4. Só para quem não está familiarizado, a EIS 1, ela praticamente ela demarcou áreas como favelas, loteamentos irregulares, conjuntos irregulares. As EIS 2, áreas vazias para produção habitacional de HIS e HMP. As EIS 3, principalmente áreas centrais, com infraestruturas subutilizadas ou degradadas. E as EIS 4, áreas disponíveis na região do Mananciais, também para a produção de HIS e HMP. A gente vai começar falando de as EIS 1, nós são 640 perímetros, e a gente avaliou nesses 10 anos, qual foi o desempenho em termos de intervenção, tanto nas favelas, quanto nos loteamentos, quanto nos conjuntos habitacionais. Bom, eu não consigo enxergar os números. Bom, não está aí no monitor. Você podia ver aqui para mim? Não, é que ele passa aqui e eu consegui enxergar. Agora ninguém consegue enxergar, nem eu, nem vocês. A gente praticamente tem 400 mil domicílios em favelas e núcleos habitacionais no município de São Paulo, sendo que 88%, se não me engano, eles estão dentro das EIs, né, são demarcados como os EIs, e o restante estão fora das EIs. Não, hoje. Né? Com relação às intervenções que ocorreram nesse período, a gente tem, em termos de áreas já urbanizadas, 10% de áreas que já foram urbanizadas, sendo que apenas 1% dessas áreas urbanizadas... obrigada, meu Salvador. Problemas técnicos, tecnologia sempre nos deixando na mão. Bom, voltando, então. Agora eu fico mais... a gente está nesse slide. Na urbanização em andamento hoje, dessas áreas, favelas e núcleos, hoje a gente encontra em andamento 17% de domicílios sendo atendidos por urbanização, sendo que desses, boa parte deles recebeu o título de concessão, porém ainda não atingiram a regularização da terra, ou seja, apesar de terem recebido o título, eles não conseguem ainda levá-lo a registro no cartório. Sem intervenção hoje no total desses domicílios, a gente tem hoje, então, do total, 71%, ou seja, 275 domicílios em ZEIs, 275.800 domicílios em ZEIs ainda sem intervenção, porém, 14% dentro desses 70% já receberam títulos de concessão e apenas 2%, ou seja, 7 mil desses foram regularizados e permite, ou seja, as famílias conseguiram levar a registro seus títulos. No quadro geral,
a gente tem, então, o desempenho das EIs colocado da seguinte forma. Hoje, os domicílios que demarcados como EIs em favelas e núcleos, 55% não receberam nenhum tipo de intervenção. E sendo que a regularização, aqueles que receberam tanto a regularização quanto a urbanização, atingindo o objetivo, garantindo a segurança na posse, apenas 2% desses. Num gráfico geral, a gente pode perceber que a gente tem um grande descompasso entre as intervenções de urbanização, as obras, e a regularização. Ou seja, 26% foram atendidos com a urbanização e apenas 2% foram atendidos com a regularização. A gente tem algumas fotos que demonstram um pouco o que a gente, como a gente avaliou, ou seja, o que é essa intervenção, as intervenções em andamento e a urbanização já concluída. Na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Norte, Vila Nilo, Recanto dos Humildes, Paraisópolis. Bom, voltou? Passa para frente. Por favor. Passar para frente. É o próximo. Isso aí já passou. A gente espera aguarda um pouquinho, porque a gente está com problemas, mais um problema técnico. Bom, vamos lá, vamos retornar. Então, o balanço geral que a gente pode, hoje, considerar como o resultado do desempenho das EIs em favelas. A gente tem, hoje, no total de favelas de núcleo, a gente tem 88% fora de EIs, 17% ainda a ser demarcada, e num total aí de 500 mil domicílios. Próximo. Bom, vamos avaliar um pouquinho como foram as intervenções em loteamentos irregulares. Essa é a distribuição dos loteamentos na cidade, sendo que, demarcados como EIs, a gente tem hoje 53%, ou seja, 255 mil domicílios demarcados como EIs, no total de 482 mil. E fora de EIs, fora de EIs, isso. E dentro de EIs, 47%, 226 mil dentro de EIs. O mais clarinho é o que está dentro de EIs e o mais escurinho era o que estava fora de EIs. A gente avaliou as intervenções de loteamento em dois aspectos importantes. Aqueles que receberam obra e conseguiram atingir as condições necessárias para a emissão de um auto de regularização, então, o que a gente chama de regularização técnica, incluindo alguns conjuntos CDHU, da Coab, alguns FUNAPs antigos. Então, desses que conseguiram a regularização técnica, 27% do total, ou seja, 61 mil domicílios
conseguiram receber obras e adquirir condições técnicas necessárias para sua regularização. 73% ainda carecem dessa intervenção e 27% já têm condições hoje de serem levados a registro. O outro aspecto que a gente avaliou são aqueles que efetivamente conseguiram que seus lotes fossem registrados no cartório, que a gente chamou de regularização registrária. Do total de loteamentos, de lotes inseridos em ZEIS, 20% conseguiram ser registrados em cartório, depois de obras de intervenção. Ou seja, a efetividade da intervenção e do registro é de 20% perante o total. Então, resumindo, dos 482 mil domicílios em ZEIS, loteamentos irregulares de baixa renda existentes em São Paulo, 47% estão em ZEIS e 52% estão fora de ZEIS. Bom, com relação aos conjuntos habitacionais de AB. A gente dividiu os conjuntos habitacionais de produção da SEAB, principalmente construídos na década de 90, e os conjuntos habitacionais de produção da Coab. A gente vai falar um pouquinho da produção de AB. Na ocasião do plano diretor, a gente detinha 22.900 domicílios, apartamentos e casas construídos pelo poder público ainda irregulares, principalmente construídos no âmbito do programa PROVER, PROCAV. O PROVER é o antigo Singapura, né? O PROCAV, que era de canalização de córregos, e o programa Guarapiranga, a primeira fase do programa Mananciais. Então, a gente, desse total, 4.600 apartamentos ou domicílios receberam algum tipo de requalificação, ou seja, os conjuntos, com o decorrer do tempo, pela falta de regularidade, eles acabaram se deteriorando, o que necessitou do poder público intervir requalificando esses conjuntos para poder levá-los à regularização. Porque atualmente boa parte desses conjuntos, dos moradores conjuntos, ainda não detêm suas escrituras e precisariam de obras para conseguir a condição necessária de habitabilidade e segurança para a regularização e, a partir daí, conseguir as escrituras. Então, 20% já receberam requalificação, porém, foram comercializados apenas 2%, e estão em andamento, hoje, atualmente, a regularização e a comercialização de 12% desses conjuntos, dessas unidades. Estão em obras, atualmente, 8 mil domicílios sendo beneficiados com obras, o que corresponde a 35% do total desses domicílios construídos. Nenhum deles conseguiu ainda a comercialização ou a regularização. E, sem intervenção, hoje, a gente tem 44% desse total. Desses 44%, pequenas melhorias foram realizadas nesses conjuntos para garantir a habitabilidade dos moradores, o que corresponde a 11% do total. Esse é um quadro geral, onde a gente tem os dados do desempenho das intervenções nos conjuntos, onde 42% das unidades não sofreram nenhum tipo de intervenção, nem de regularização, muito menos de requalificação. Esse é o gráfico, onde, mais uma vez, a gente demonstra o descompasso entre as obras de requalificação e de regularização. Bom, com relação ao Coab, e aí a gente tem o mapeamento deles na cidade, eles estão espalhados principalmente nas periferias, o Coab bastante na região de Cidade de Tiradentes, no extremo Zona Leste.
A gente tem hoje regularizado 88% das 102 mil domicílios construídos pela Coab. Sendo que 11%, ou seja, 11 mil ainda carecendo de regularização. Bom, outro aspecto que a gente avaliou nas EIS 1 foram os conselhos gestores. Na garantia de participação da população na gestão da política urbana, o plano diretor estabeleceu que, para cada ZEIS, deveria ser constituído um conselho gestor que acompanhasse as intervenções naquelas ZEIS. Até o momento, a avaliação que a gente tem dos 640 perímetros de ZEIS 1, 40 tiveram conselhos gestores constituídos, sendo que a AB, né, que intervém em favelas constituiu 24 deles, e Ressolo, que intervém em loteamentos, constituiu 16, no total de 40. Bom, esse foi um pouco os dados que a gente conseguiu agregar para a ZEIS 1, e para a ZEIS 2, a gente vai ter o seguinte resultado. As ZEIS 2 são 147 perímetros que foram demarcados pela Lei de Uso e Ocupação e a 13.885/2004, sendo que hoje a gente tem aproximadamente 4.700 metros quadrados ainda vazios, empreendimentos de promoção pública, 582 mil metros quadrados já construídos, empreendimentos de promoção privada, seja HIS ou HMP, 407 mil metros quadrados ocupados, outros padrões que não HIS e HMP, 201 mil metros quadrados. Muitas dessas EIS 2, demarcadas como vazias, 530 mil metros quadrados, hoje estão ocupados por assentamentos precários, ou seja, 1.240.000 metros quadrados foram ocupados por equipamentos sociais. Em termos percentuais, hoje a gente tem, do total de área demarcada como EIS 2, 62% encontram-se vazios, 16% foram utilizadas para usos institucionais, 7% ocupados por assentamentos precários, outros 7% ocupados por empreendimentos de promoção pública, 5% de promoção privada, e outros padrões, 3% do total desses metros quadrados. Em termos de grau de ocupação, ou seja, quanto do terreno de quanto das áreas foram ocupadas, a gente tem 49 dessas áreas 100% ocupadas e 46 dessas áreas parcialmente ocupadas, e num escalonamento que vai de 1% até 99%. Foram realizadas vistorias nessas áreas para detectar qual tipo de uso, e a gente estabeleceu como padrão o metro quadrado e não a quantidade de terrenos. Bom, atualmente, nesses últimos 10 anos, foram produzidos 45 empreendimentos habitacionais nas EIS 2, sendo que 18 foram de habitação pública, de promoção pública, 23 de promoção privada, 4 de alto padrão, num total de 45. Ou seja, 56% dos empreendimentos foram produzidos pelos promotores privados. Em termos de HIS e HMPs, ou uso mistos, ou exclusivamente HIS, ou exclusivamente HMP, ou uso misto HIS e HMP, a gente tem essa distribuição. Na promoção privada, 5 empreendimentos foram exclusivamente de HIS, 7 exclusivamente de HMP, e 11 mesclaram HIS com HMP.
Não sei se dá para... Acho que na telona não dá para verificar, mas a de promoção pública, elas aconteceram basicamente nas periferias, na Zona Leste e na Zona Sul, na grande maioria. De promoção privada de HIS, praticamente na Zona Norte. De HMP, ela se distribui pela cidade, aqui dá para ver alguns pontinhos, principalmente na Sudeste, algumas na Zona Leste, Zona Norte e uma na Zona Sul. De promoção privada, mesclando HIS e HMP, foram basicamente na Zona Leste, 2 ou 3 casos na Zona Sul. E aqui a gente trouxe algumas fotos, né, das vistorias que a gente realizou. Esse, por exemplo, é um empreendimento de 7.290 metros quadrados de promoção privada pelo Minha Casa Minha Vida, entregue em 2010. São 4 torres de 13 andares lá no Ipiranga. Essa outra área também é uma área total de 35 mil metros quadrados, tendo 100% da área do Azeis construída, e foi ocupada por 3 empreendimentos de promoção privada pelo Minha Casa Minha Vida, mais ou menos 900 unidades de HIS e de HMP lá no Sapopemba. Esse outro exemplo é lá no Sacomã, 21 mil metros quadrados, 60% dessa área demarcada como ZEIS, ainda continua vazia, e 20% dela foi ocupado pela CDHU, pelo HIS, e 20% da área, também Minha Casa Minha Vida, terreno foi utilizado como HMP. Nesse mapa, a gente vê a ocupação das ZEIS por equipamentos sociais, ele se espalha bastante pela cidade, principalmente na Zona Leste, Zona Norte e no Sul. E aqui alguns exemplos. Uma escola municipal, construída lá na Vila Prudente, que ocupou 90% das ZEIS 2, deixando apenas 10% ainda vazia. Essa é uma área, na Aricanduva, ainda 100% vazia. E alguns outros exemplos de ZEIS ocupados por alto padrão. Na Zona Norte. Bom, vou passar a palavra agora para a Tereza, que vai falar um pouquinho do desempenho das ZEIS 3. Antes de passar a palavra para a Tereza, gostaria de anunciar a presença de toda a equipe técnica do vereador Nabil Bonduque. Está aqui os nomes das pessoas: a Rosela Rosseto, José Carlos Gomes Alves, a Lúcia Belenzani, o Edilson Mineiro, a Daniela Zílio e o André Alves. Anunciar a presença do Ricardo, subprefeito da Lapa, a presença da Débora Grimaldi, do gabinete do vereador André Matarazzo, do Ricardo Arthur, né, Pradas, que é subprefeito da Lapa, e do Dirceu Mendes, que é subprefeito do Jabaquara. A presença também, né, de representantes das subprefeituras do Campo Limpo, São Mateus, Santo Amaro, Aricanduva, Perus, Ermelino Matarazzo, Vila Prudente, Pirituba, Jabaquara, Cidade Tiradentes, Santana e Tucuruvi. Queria, antes de passar a palavra para a Tereza, comentar 2 pontos rápidos. Primeiro, para a produção habitacional, dentre outros recursos, tem 2 recursos que são fundamentais, né? Um é dinheiro, outro é terra urbana adequada. A gente vê que o plano diretor é o instrumento para a gente garantir terra urbana adequada para a produção habitacional. É o grande instrumento para a gente fazer essa definição, essa destinação de terras urbanas para a produção de habitação de interesse social para a população de baixa renda. Outro ponto que eu queria comentar é o seguinte: a gente vê, por esses resultados que a Márcia Terliz apresentou, que não foi um descontrole total, não foi a farra do boi, né? As ZEIS, elas não foram sequestradas, em sua grande parte, por empreendimentos de médio e alto padrão. Uma boa parte delas ainda continuam desocupadas. É claro que a gente tem que avaliar as condições para a produção
de novas moradias nessas áreas, né? A maior parte das EIs que foram ocupadas foi com equipamentos comunitários, equipamentos públicos. Claro que a gente tem que ver o quanto disso atende os objetivos das EIs e o quanto não, mas não chega a ser uma tragédia a gente ter oferta de equipamentos comunitários, né, nas áreas dos bairros. Mas eu acho que o último ponto que eu queria comentar é o seguinte: isso tem que ser uma lição para a gente, né, dessa avaliação. Não basta a gente lutar para gravar zonas especiais de interesse social no plano diretor, porque essas zonas especiais gravadas no plano diretor, elas têm que orientar a política habitacional. Porque sem terra urbana não tem política habitacional. Então, a gente tem que lutar para gravar essas zonas especiais de interesse social no plano diretor e continuar trabalhando e forçar para que essas zonas especiais elas orientem as políticas habitacionais no futuro na nossa cidade, nessa direção, né, da produção habitacional nessas terras, aproveitando essas terras que a gente conseguiu gravar como zona especial de interesse social 2, vazias, forçando a urbanização das favelas e a regularização fundiária. Porque a gente vê, nesse resultado que a Márcia apresentou, que ainda tem um longo caminho pela frente na implementação dessas leis. Tá certo? Então, essa é a grande conclusão dessa primeira parte da avaliação. Agora eu queria passar a palavra para Tereza Helling, que é secretária adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai apresentar os resultados dos outros componentes relacionados com as ZEIs 3 e 4. Bom dia a todos. A demarcação das ZEIs 3, a gente tem que lembrar que ela vem, na verdade, de um histórico de luta dos movimentos de moradia da área central. Ela não foi feita na gestão da Marta dentro do gabinete, pura e simplesmente. Ela foi feita muito pela orientação dos movimentos que já vinham, em meados da década de 90, ocupando imóveis vazios ou subutilizados como uma bandeira de luta que depois acabou norteando a formação dos primeiros programas residenciais para a área central, como o PAR. A partir desse momento em que a gestão da Marta Suplicy assume, em 2001, o governo da cidade, abre-se um diálogo com esses movimentos e inicia-se, então, um estudo, uma contratação de 6 assessorias que já tinham um histórico de conhecimento desse território, junto com os movimentos, para mapear as oportunidades de intervenção para o uso habitacional, sempre tendo em mente que a habitação não acaba na soleira da porta, como já é um dito antigo que a gente conhece, mas sim que a habitação faz parte de um movimento de direito à cidade, de direito de conquista da terra urbanizada, bem infraestruturada e equipada. Esses 6 trabalhos apontaram oportunidades de edifícios vazios, de lotes subutilizados ou vazios e de manchas urbanas que poderiam servir como um perímetro de reabilitação integrada do habitat. Então, a gente teve 3 tipos de focos territoriais naquela época que foram demarcados como ZEIs 3, ou seja, zonas de especial interesse social nas áreas centrais. Nós vamos apresentar um balanço, depois desses 12 anos já de demarcação dessas zonas, do que aconteceu, mas sempre tendo em mente que são 3 tipos de ZEIs 3, né, agrupadas num único bloco. As ZEIs 3 foram demarcados 145 perímetros para as ZEIs 3, das quais a gente, para fins de avaliação, a gente dividiu em 5 grupos, mas, na verdade, a gente tem o primeiro grupo, que são os edifícios, que correspondem a 9 ZEIs,
O segundo, que são os conjuntos de quadra, que são 27 Zs. E o terceiro, que são aqueles lotes vazios ou subutilizados, que a gente dividiu em 3, agora, em 2013, para fazer a avaliação, porque, na verdade, nós descobrimos, fazendo as vistorias, o pessoal da SEAB, e junto com técnicos também de SMDU, nós vimos que esses 3 lotes eles têm 3 subcategorias, vamos dizer assim, que são os lotes não utilizados ou subutilizados, que correspondem a 56 perímetros, ou 39%, né, dos totais, lotes em uso, que estão com uso ativo, né, então, que nos fazem refletir se vale a pena mantê-los como Zs ou não, e lotes parcialmente usados e parcialmente não usados, né, que correspondem a 18. Então, esses números eles estão num slide, no PowerPoint que está no nosso site. Eles são... Então, a gente pede, mais uma vez, desculpas pela falta de legibilidade, mas, enfim, são esses números aqui. De conjuntos de quadra, então, a gente tem essas 27, que são os perímetros de reabilitação integrada do habitat, os edifícios, em azul, e os lotes em uso, aqui nos triângulos em vermelho, os lotes não utilizados ou subutilizados em triângulos amarelos, com pouca legibilidade aqui, e os verdes escuros, lotes parte em uso e parte não uso, né? Bom, o que nos interessa avaliar, principalmente, no caso de lotes, são aqueles que são ou muito pouco utilizados ou não utilizados. Destes, a gente tem que 51% deles foram usados para algum tipo de intervenção, né? E 49% ainda continuam disponíveis, né? Só um minutinho que eu vou acompanhar aqui, que eu não enxergo nada ali. Desses não utilizados, daqueles 51% que foram utilizados, a gente tem a maior parte deles usadas por equipamentos públicos. Depois, 22% para HIS, outros usos, 9%, 20% para HIS e HMP, ou seja, a gente tem 42% desse território foi utilizado para empreender. Eles estão de acordo com o que eles se propuseram, ou seja, HIS e HMP, 29% num uso público, mas não de habitação, e 20% para empreendimentos de médio e alto padrão, tá? Daqueles que correspondem, os HIS, 10 empreendimentos, HIS e HMP de promoção privada, 5 empreendimentos, alto padrão, 3 empreendimentos, equipamentos públicos, 8, e mistos, 1. Esse misto aqui na Vila Andrade, muito provavelmente misturou médio e alto padrão também no mesmo lote, por conta de uma brecha da Lei 13.885, tá bom? E, então, essa foi a utilização das ES3. Lotes em uso, nós temos 53 ZEIs demarcadas como lotes subutilizados, que, na verdade, agora, em 2013, a gente vê como bastante utilizados e utilizados para alguns deles com empreendimento, com comércio, com atividades que geram emprego e renda para a população. Galpões industriais são 72%, alguns 10%, quase 11% assentamentos precários, e comércio com residência, uso misto, 17%. Tá? Bem, agora a gente passa para o conjunto de quadras, né? Aqueles conjuntos de quadras, como, por exemplo, o PRI da Luz e outros mais. Não da Nova Luz, mas daquele onde tem a Vila Economizadora, por exemplo. A gente, nesses conjuntos de quadras,
demarcadas, a gente tem que 44% delas não tiveram nenhuma intervenção pública, mas 56% receberam algum tipo de intervenção com empreendimentos de HIS e HMP. Né? A gente tem, por exemplo, naquela região lá da Luz, próximo ali à Vila Economizadora, na 25 de janeiro, esse exemplo aqui de HIS, HMP, que foi feito na época com o empreendimento do PAR. Né? Na categoria edifícios, a gente tem lá os 9 edifícios que foram gravados como ZEIS, 3 foram já implementados, que é o Baronesa de Porto Carreiro, o Senador Feijó e o Hotel São Paulo. Um deles está em obras, que é o Condomínio Novo Horizonte. Um, que é o Casarão do Carmo, foi paralisado. O São Vito foi demolido. E tem um edifício com ocupação, que é o da Barão de Limeira. Ainda temos 2 vazios. Né? A gente tem 9. Bem, avaliando o que das 54 ZEIs que receberam algum tipo de empreendimento habitacional, a gente tem que estar par a par. Metade foi feito por iniciativa do poder público e metade foi empreendido pelo empreendedor privado. Né? Então, a gente tem aí, já aponta um balanço de que há um equilíbrio e que as ZEIs 3, nesse caso, favoreceu algum tipo de atração do poder da iniciativa privada, não só a iniciativa do poder público, mas teve essa iniciativa do poder privado, e 6 aí que estão na curva do desvio do alto padrão. No caso das ZEIs 4, que são as áreas, os vazios em áreas de proteção ambiental para favorecer o reassentamento de famílias moradoras em assentamentos precários em mananciais, aquela área que serve como pulmão para urbanizar e regularizar os assentamentos em mananciais, a gente teve 32 perímetros demarcados, dos quais 88% ainda permanecem desocupados, ou seja, tem muita coisa ainda que pode ser feita na área de mananciais e que a gente já reflete aí uma demora ou um certo atraso na ocupação desses terrenos por conta de toda a dificuldade que é aprovar e empreender nessa região de proteção ambiental. 7% dessas ZEIs estão ocupadas com assentamento informal e 5% foram utilizadas para outros usos. Bom, áreas vazias, elas ainda estão ocupadas. Vamos ver aqui. 100% de algumas dessas áreas estão sendo utilizadas para fins agrícolas. E a gente tem que refletir se é o caso de manter ou, enfim, como fazer o equilíbrio do uso habitacional com os usos agrícolas e de proteção nessas regiões. Né? No caso aqui, a gente tem uma área de ZEIs 4 dentro de um assentamento precário, que aqui é a ZEIs 1, né, que é essa área vermelha, essa roxa dentro da vermelha. Então, ela foi paulatinamente ocupada também por essa população. Então, hoje ela está ocupada por assentamento. E a gente tem o caso daquela ZEIs 4 que foi ocupada por equipamento público, como é o caso do CEL Vila Rubi. Né? Mas a gente tem áreas ainda desocupadas, como essa, que tem um projeto de AB, né? Outras que têm projetos de HIS, HMP em análise. Essa outra, para o CEL, próxima ao CEL Três Lagos, que também é uma área em estudo por AB para reassentamento da população moradora em mananciais. E é isso. Dessas ZEIs 3 e ZEIs 4, enfim, dessa avaliação de ZEIs 1 até a 4, a gente faz esse apanhado quantitativo e aponta também que a gente precisa... a gente tem, hoje ainda, 7,8 milhões de metros quadrados de área bruta estimada nessas ZEIs 2, 3 e 4. Dessas 7,8 milhões,
de área, de metros quadrados, que é uma área significativa, a gente precisa ainda fazer uma avaliação do que é realmente passível de ocupação, o que está adequado para HIS, o que a gente tem que descontar de área de proteção ambiental, e, enfim. Nós precisamos, isso tem no Plano Municipal de Habitação, foi estimado que a gente tem um déficit hoje, em 2009, quer dizer, de 227 mil domicílios que demandam terra naquele momento para fazer novas unidades. E tem também a projeção do que vai ser demanda projetada até 2024, nas faixas de renda de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10 e acima de 10. É uma estimativa, só em 2009, de 227 mil. Mas, até 2024, dependendo dos cenários econômicos, a gente teria uma demanda de mais 460 mil nas faixas de 0 a 6. É muita gente, é muito domicílio para pouca terra. Aqueles 7,8 milhões não são suficientes. Né? A gente fez lá uma estimativa, tem lá uma estimativa no PMH de 40 quilômetros quadrados necessários para a construção de HIS e HMP. Então, HIS, aliás, só até 0,6 salários. Então, é muita terra. Essas EIs cumprem parte, né, atendem parte dessa demanda, mas não são suficientes. Só para retomar o balanço que o Cazu fez, a gente tem, então, nesses 12 anos, uma ocupação parcial das EIs, ela não foi total, a demarcação das EIs foi suficiente, aliás, ela não foi suficiente para induzir a produção habitacional, mas ela foi absolutamente necessária para garantir a localização dos empreendimentos em áreas bem estruturadas. Vale lembrar também que o Conselho Gestor das EIs foi um grande avanço. A gente tem o caso emblemático da Nova Luz, que constituiu um grupo, um conselho gestor, e, por conta desse conselho gestor e dessa participação, que não foi extraordinária, ela foi absolutamente pautada no que estabelece a lei, no que estabelece o plano diretor, o Estatuto da Cidade. Esse conselho gestor foi muito importante para debater o rumo daquela ocupação na Nova Luz. Então, foi tão importante que conseguiu suspender um processo que se julgava que não era suficientemente participativo e que poderia causar algum prejuízo para os moradores do local. Então, a gente fecha aqui a nossa apresentação, fazendo esse balanço positivo das EIs enquanto um instrumento de localização no território, que aponta a garantia de que o empreendimento será feito ali, mas também que ele tem associado a ele, como um fator extremamente positivo, o Conselho Gestor, a gestão democrática da política pública, para garantir que aquelas EIs seja realmente benéfica para aquela população que deve ser protegida, que é a população de baixa renda. Eu passo a palavra para o Cazu, para fazer o fechamento e a orientação agora das oficinas. Obrigado, Tereza Herring, Márcia Terlizzi. Esses dados eles estão disponíveis no site www.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. São muitos números, eu acho que vale a pena acessar esse material para olhar com mais cuidado. Quero transmitir um informe para os coordenadores dos grupos, as pessoas que estão nas coordenações dos grupos, encontrar com a Núria Pardilos, ali na saída do auditório, para ela dar as últimas instruções para os trabalhos de grupo. Antes de eu passar as instruções para a gente ir para os trabalhos dos grupos e dar os esclarecimentos sobre a nossa metodologia de trabalho, após essa apresentação, eu gostaria de anunciar a presença do vereador Pólice Neto,
dos assessores da vereadora Juliana Cardoso e dos conselheiros comunitários de segurança da Lapa, o Conseg Lapa, representado aqui na pessoa do presidente, da sua presidente Cleide Coutinho, né, que é do Conselho de Segurança da Lapa. Agora, nessa fase do nosso trabalho, nós ainda não vamos abrir o espaço para o debate, para as falas, porque nós organizamos trabalhos em grupo, justamente para que vocês possam ter essa possibilidade de discutir em grupo resultados dessa avaliação das 4 categorias das zonas especiais de interesse social, né, discutir os problemas, né, desse desempenho dessas zonas especiais de interesse social, para aí sim a gente voltar aqui para a plenária, tendo todo esse acúmulo da apresentação feita pela Márcia e pela Tereza, dos debates e dos trabalhos em grupos cujas propostas já vão ser todas registradas em cartelas e relatores, e depois a gente volta para a plenária. Então, a instrução agora é que nós todos vamos para o 3º andar, onde vão ficar os grupos 1 a 5, e no 2º andar, onde vão ficar os grupos 6, 7 e 8. Vocês, no credenciamento, receberam fichinhas numeradas. Então, esses números são os números dos grupos. Os grupos de 1 a 5 ficam no 3º andar, os grupos 6, 7 e 8 ficam no 2º andar, tá certo? E lá, nos grupos, os coordenadores vão dar as instruções para a realização dos trabalhos, que vão estar sendo todos registrados, e aí depois a gente volta para o nosso grande debate sobre esse tema habitacional. Quero anunciar também a presença do subprefeito de Ipiranga, o senhor Luiz Girardi, subprefeitos da cidade de Tiradentes, de Santana, Moca e Jabaquara. E também anunciar a presença do Valtinho, do gabinete do vereador Floriano Pêsaro.